Senhor presidente, senhor comandante, senhores senadores, observo que o comandante do Exército respondeu objetivamente a todas as perguntas que lhe foram formuladas. Portanto, eu gostaria apenas de fazer uma certa digressão sobre o comportamento das Forças Armadas, do Exército sobretudo, a que se referiu Vossa Excelência ainda há pouco, para mencionar a qualificação dos nossos oficiais e para dizer do comportamento do Exército, das Forças Armadas, do ponto de vista das instituições democráticas do Brasil. Se nós examinarmos o registro da história, vamos nitidamente perceber que as Forças Armadas, quando interferiram no processo político brasileiro, elas o fizeram convocadas, convidadas, e porque havia circunstâncias que sugeriam essa intervenção. Ainda a semana passada, eu me punha a ler um documento histórico da maior importância, que foram as notas taquigráficas da grande comissão constituída pelo presidente Costa e Silva para, a partir dali, redigir a emenda constitucional número 1, que possibilitou a reabertura do Congresso Nacional, que havia sido colocado em recesso compulsório pelo governo revolucionário. Ali, nós vamos verificar o comportamento do presidente, então, que era o general do Exército, Costa e Silva, em que nos debates ele propugnava exatamente pela reabertura do processo democrático. Feito isto, havia um dispositivo na emenda número 1 que dizia que o presidente da República revogará o AI-5 e o presidente Geisel revogou o AI-5. Recorde-se que, quando Castelo Branco assumiu o poder, era por apenas um ano para completar o mandato do presidente João Goulart. Foi uma iniciativa do Senado que prorrogou o mandato dele. E que ele não queria. Ele, por muitas vezes, pedia ao senador Krieger, que era o líder do governo, que não o fizesse. Foi feito. Com isto, estou apenas dizendo que as Forças Armadas, quando interferem, não o fazem em razão de cartazes como os de agora, que pedem a interferência e a volta dos militares. Ao ouvirmos o que o comandante do Exército diz sobre esse tema, eu confesso que fico em estado de regozijo, não de tranquilidade, porque não é necessário. Eu ser convencido a ficar tranquilo diante da ausência dos militares no que diz respeito à intervenção no processo político-democrático. A democracia estabelece, e ela está consolidada hoje, as fronteiras do comportamento das Forças Armadas brasileiras. Elas têm o dever da manutenção da ordem e não da intervenção militar na democracia brasileira. O general fala também sobre os assassínios no Brasil. Há números, e Sua Excelência debulha alguns deles aqui, mas há números preocupantes. Morre no Brasil 20% por assassinato de todas as pessoas que morrem no mundo. O Brasil é responsável por 20% dos assassinatos que ocorrem no mundo. É a primeira nação do mundo em assassinato. Imagine um país com 200 milhões de habitantes, os Estados Unidos com muito mais, a Rússia, a Índia, a Índia, a China, nesse fale. E, todavia, o Brasil está em primeiro lugar. No que diz respeito aos salários, convenientemente, o nosso comandante como que escapou de dar número, não fez muito bem. Mas eu quero dizer que há polícias militares do Brasil em que o major ganha igual o general do Exército.
Isso é uma coisa simplesmente intolerável. Mas, tradicionalmente, os estipêndios, os salários, os vencimentos dos militares têm sido menores do que aquilo que, de fato, eles merecem. Comandante, recebam meus cumprimentos modestos pela origem deles, pelo comportamento das Forças Armadas, pelo que aqui Vossa Excelência relata, e o que nos deixa contentes pela altivez, mas também pela independência e pelo retiro, não diria clausura, mas retiro das Forças Armadas de intervenções no processo democrático brasileiro. Obrigado, senador Lobão. Antes